Estamos aí ainda, né, nessa fase de quarentena em nossas casas e eu gostaria de discorrer mais uma vez com a palavra de Deus sobre alguns assuntos ainda, né, sobre as nossas vidas mediante este período. E nós sabemos que pela história, pela palavra de Deus, nós vivemos grandes momentos, nós vivemos grandes períodos onde o povo de Deus ele viveu em exílio, né, como o exílio da Babilônia, ali por 70 anos, por conta da desobediência. Ele viveu por muitos anos no Egito, debaixo também da servidão, da escravidão, ao qual Deus mandou ali o seu servo Moisés para poder salvar o povo. E agora nós temos que nos fortalecer para poder resistir e entender que os dias maus, as tribulações, as dificuldades, a dor, tudo isso faz parte das nossas vidas. E o mais importante disso que eu vou falar para vocês é que muitas vezes vencer não vai representar ganhar. Vencer vai simplesmente muitas vezes representar permanecer. Porque muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres estão se perdendo em uma coisa que muitas vezes você vai ver que é a grande pergunta, né? Qual a função da minha vida, o porquê eu nasci e o porquê que eu estou passando essa tribulação, eu estou passando essa dificuldade. A gente pode dar outros nomes, né? Não um nome muito bíblico assim para alguns que não vão entender, mas por que eu estou passando essas aflições, essas dores e por que desses dias? A Bíblia, ela tem um versículo que ela fala que no mundo tereis aflições. Isso é o próprio Jesus falando que no mundo tereis aflições, e ele mesmo diz: eu venci o mundo e vós também vencereis. Então a única garantia que Jesus tem para nós, irmãos, eu posso dizer, as únicas garantias que Jesus tem para nós é que nós vamos passar por grande tribulação e nós vamos passar por dificuldades, mas o mais importante de tudo é que eu vejo que esse passar, ele se torna diferente quando você está passando e você tem a noção, você tem a compreensão de que ele está dizendo para nós que nós venceríamos. Nós venceríamos. Então a condição de vencer eu posso dizer nesse texto, ela está totalmente ligada a permanecer. Então, quanto mais eu permaneço naquilo que eu fui chamado, ou quanto mais eu permaneço naquilo que ele me chamou para ser, eu estarei vencendo, muitas vezes de formas e com armas diferentes. Amém? Então, nesses dias, nós temos que levar o nosso coração ao lugar de entendimento, para que nós venhamos a entender o que é vencer e como vencer. Se nós temos ecoando por aí uma voz, muitas vezes eu posso dizer assim, almática, uma voz na alma, né? Não sei se essa palavra almática existe, mas uma voz na alma, que a alma clama por coisas terrenas, né? Se você quer ter uma noção assim básica do que cada um pouco da nossa essência clama, o nosso espírito, ele clama por Deus, a nossa alma vivente, a nossa alma, ela clama por coisas da alma, por coisas terrenas, e o Espírito de Deus,
alinhado com o nosso espírito, ele clama Abba Pai, ele clama pelo Pai, ele clama por Deus. Então, mediante este clamor, mediante a tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos passando, a Bíblia diz que nós vamos passar por tribulações, dores e lutas. E o mais gostoso de saber disso, que não é, entre aspas, nada gostoso, é difícil, né? O saber disso, a partir de alguém que passou por isso antes de mim e de você, passou isso antes de nós, é sabermos que o próprio Filho de Deus, ele veio à Terra para poder passar as mesmas dores, passar as mesmas dificuldades. E ele veio resgatar o seu povo, mas para que esse resgate ele fosse válido, para que esse resgate fosse, eu posso te dizer, justo e sólido com relação a toda a face da terra, a toda a humanidade, a todo homem, a toda mulher na face da terra, foi necessário com que ele viesse como nós somos, ele viesse para a terra como nós viemos, através de um portal. Posso dizer assim, esse portal era o ventre de Maria, e a partir do momento que Jesus foi introduzido na terra, ele foi o Filho de Deus sendo introduzido como um homem, mas ainda sendo Deus, que viveu toda a sua vida, 33 anos, sem pecado, sem mácula, e ele viveu tudo isso porque ele tinha um propósito. A grande diferença muitas vezes das nossas vidas, porque muitas vezes nós que vamos estar em casa nesses dias, nós vamos estar em crise, não tão somente por causa da quarentena, mas muitas pessoas já viviam em crise antes da quarentena. Muitas pessoas viviam aprisionadas sem que existisse quarentena. Por quê? Porque muitas pessoas elas estavam aprisionadas dentro do seu próprio ser, aprisionadas dentro de quem elas são. E muitas vezes essas prisões que nós temos dentro de nós, onde nós prendemos a nós mesmos, e aonde nós conseguimos ver que não foi a quarentena que gerou isso, mas muitas pessoas, elas já não se sentiam muito bem. Muitas pessoas que estão no mundo hoje, elas algumas procuraram se suicidar, até pelo motivo de que agora viu com que o que estava dentro dela de alguma forma parece que foi externado, ao ponto de que agora ela entendeu que o mundo também já não tinha mais solução ou não tem mais solução. Então eu vejo que pessoas se entregaram ao desejo da sua alma e muitas vezes tiraram suas vidas, muitas vezes perderam a vontade de viver porque realmente não encontrou em si mais, não encontrou dentro dela alguém ou uma pessoa, ou posso dizer o Espírito de Deus que a impulsionasse a continuar. Então essa palavra que eu estou falando aqui com você nessa tarde, essa palavra que eu estou falando com você nesse dia, não é como se fosse eu estivesse como alguém que viesse dar soluções, como um coach de repente que venha te impulsionar a vencer. Não, a palavra que eu estou trazendo aqui, o impulsionamento que eu estou falando, é para que você seja impulsionado a entender o que Deus já fez através do seu Filho, e para que você viesse não a tomar mais uma nova medida, mas para que você venha verdadeiramente, você venha entender que Ele já venceu por você. Então você não vai precisar de muita coisa para ser vencedor. A única coisa que você vai precisar para vencer nesses dias, a única coisa que você vai precisar para vencer essas dores dentro de você, é entender que Ele já venceu. E a partir do momento que você entende isso, agora você vai caminhar sobre esta palavra, sobre a palavra que está dizendo que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então isso vai te dar fôlego e força para continuar andando sobre aquilo que você já venceu. Amém?
Baseado nisso, eu peguei um texto aqui, que é um texto que eu vejo que é um dos mais duros, um dos textos mais fortes, porque é uma passagem onde mostra no capítulo de Mateus, capítulo 4, vai mostrar a tentação de Jesus, né? E como ele vai passar essa tentação, como ele discorre, como ele anda sobre essa tentação, como ele resiste à tribulação, como ele resiste o dia mau. Eu gosto muito de um versículo que tem na Bíblia também, que fala que se no dia da aflição te mostrares frouxo, a tua fé será pequena. E quando a gente para poder meditar e entender esses versículos, a gente vai entender o quão forte é no dia da aflição você ter fé e você permanecer naquilo que foi dito da parte de Deus sobre a sua vida. Porque vai chegar momentos na sua vida, na minha vida, na sua vida, em que nada eu posso dizer assim, nada de um impulsionador físico, nada que seja palpável vai conseguir fazer com que você tenha forças e garanta forças para que você venha resistir os dias maus. Porque muitas vezes você e eu, em algum momento das nossas vidas, nós não encontramos forças em tudo que nós tínhamos, no que nós vivíamos e da forma como que nós vivíamos. E por conta que nós não encontramos e nós não tínhamos essa força, então um dia nós praticamente desistimos de viver as nossas vidas. Mas o interessante é que estamos aqui, eu e você, hoje, porque um dia o Senhor Jesus, Ele não desistiu de nós, mesmo que nós um dia já desistimos das nossas vidas. Então um conselho não, eu posso dizer que um conselho para o seu coração, para a sua vida, é que mediante ao que você está vivendo nesses dias, mediante a pressão, mediante a tribulação, a dificuldade, mediante a todo o sofrimento que você está vivendo nesses dias, não desista de você, porque Cristo, Ele não desistiu de você. Deus, Ele não desistiu de você. A única diferença é que você antes não sabia disso, que um Deus tão poderoso, um Deus que as Escrituras falam que tem poder nos céus e na terra, Ele é o seu Pai e Ele não desistiu de você. E ainda que a sua mente, seu corpo, as suas marcas, as suas tribulações e as suas dificuldades venham dizer para você, venham dizer no seu coração, ainda que a sua alma relute contra isso, o que eu tenho para dizer para você é que em todos os momentos Ele estava contigo. Mas muitas vezes nós, seres humanos, nós somos levados a pensar o porquê que Ele não agiu, o porquê que Ele não fez nada, e na real Ele fez muita coisa, mesmo aparentemente não fazendo nada. Por quê? Porque nós somos aperfeiçoados por aquilo que nós padecemos. Alguém só aprende vitória perdendo, porque depois que você perde, você muitas vezes se motiva de uma forma muito maior a continuar lutando para que venha uma vitória ainda maior ou uma grande vitória. Então eu gosto muito assim sobre a parte de que a gente vai ver no mundo que os grandes atletas, grandes profissionais, grandes vencedores no mundo afora, esportes, né? Nos esportes mundiais, a vida deles parecia ter começado dentro de um buraco chamado derrota, e essa derrota ela foi transformada em vitória por causa de uma coisa chamada persistência, foco. E ao mesmo tempo essa persistência levou essa pessoa a ter fé em que ela venceria. É o caso de muitos atletas.
aqui na cidade onde eu moro, eu posso falar um pouco que uma pessoa que eu admiro muito, que já não mora mais aqui, ele mora em Florianópolis, Adriano de Souza, mineirinho. Ele foi um menino que nasceu na comunidade, você vai ver que essa história tem no YouTube, e ele nasceu numa comunidade muito carente, de uma família pobre, e eu não sei como esse menino, ele começou a surfar, ele começou a pegar onda, e a partir desse momento que ele começou a pegar onda, e quanto mais ele ia para a praia, ele via na época nas redes sociais, posso dizer na televisão praticamente, que redes sociais era bem incomum, né? Nessa época, né? Isso há 20, quase 30 anos atrás, e alguma coisa dentro daquele jovem motivou ele, daquele menino primeiramente, motivou ele a olhar para um Kelly Slater da vida e falar: não, eu quero ser campeão mundial, eu quero ser campeão, eu quero vencer. E isso primeiro partiu de um desejo de vencer, e depois uma longa estrada a se correr até se encontrar essa vitória. Só que para poder ser vitorioso, assim como foi a história dele, houve em momentos da sua vida muitos percalços, houve momentos da sua vida, da sua história como atleta, muita dificuldade. E todas essas dificuldades a gente relaciona como dificuldades que uma pessoa de comunidade tem. Dificuldades financeiras, dificuldades motivacionais, dificuldades porque ali no momento é só você praticamente que acredita no que você possa fazer, e a partir desse momento se desenha um sonho dentro do seu coração de alcançar aquilo que você tem certeza que vai alcançar. E muitas vezes as pessoas desistem, eu vou falar assim, eu vejo que muitas pessoas desistem de continuar lutando para vencer, porque muitas vezes esse vencer não significa uma coisa imediata. Significa que vai ser uma corrida contínua, vai ser uma vida de treinamento, vai ser uma vida treinando o psicológico, treinando o espiritual, treinando a sua mente, o seu físico, e tudo isso gerador para que você esteja preparado para no dia em que você tiver que dar o seu melhor, você venha dar o seu melhor. Então eu até gostei de falar dele porque é um atleta da cidade, se tornou campeão mundial em 2015, né? Se tornou campeão mundial em 2015, teve sua história aí contada no YouTube, como você vai ver, tem um livro falando sobre isso, e você vai ver a história de um menino que saiu da comunidade e foi campeão. Por quê? Porque houve persistência. Foram aproximadamente 10 anos de uma luta constante, em meio a fracassos, perdas e derrotas, como outros também que lutaram ao mesmo tempo, se sacrificaram, fizeram de tudo. E eu gosto de olhar para essas histórias, de fazer essas analogias com histórias verdadeiras, como a própria história da vida de Jesus, que houve na vida de Jesus também persistência. Eu gosto sempre de lembrar de quando eu leio Isaías 53, que Isaías 53 estava falando o que Jesus ia sofrer. É como na vida, a carreira de um atleta. Na carreira de um atleta, ele sabe o que ele vai sofrer por outros que já sofreram e por outros que já passaram o que ele ainda vai passar. Então, agora é gerado dentro de nós um desejo ou de alguma forma continuar. Será que eu resisto até que eu venha me tornar um vencedor, ou eu já desisto mesmo sem lutar? Mas o Evangelho, ele te convida para você ser como um esportista. Por isso que o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, ele fala que nós temos que ser como um corredor. E você vai ver que a pessoa que corre
eu posso dizer assim, a pessoa que corre no Evangelho, a pessoa que corre para poder alcançar o prêmio, o prêmio da vida eterna, o prêmio que vai ser dado por Deus, esse prêmio eterno. Você vê que essa pessoa, a corrida dela só termina quando há um fim verdadeiro, mas há uma vitória garantida. Mas não é uma corrida daquelas de pouca distância com grandes, posso dizer assim, com grande velocidade. Não, é uma maratona onde você vai correr, e parece que o caminho nunca chega, parece que não vai chegar, mas o que o atleta, o que o vencedor, ele tem que fazer é continuar correndo. Então, nesses dias eu quero falar ao seu coração para que você aí na sua casa continue correndo, continue comendo, continue se alimentando, se fortalecendo, acreditando que a vitória ela não vai chegar, é que ela já chegou. Eu estou apenas vivendo um processo que eu vou desfrutar melhor daquilo que eu já venci. Eu só perco quando eu mesmo desisto da vitória que eu já ganhei. Isso é uma das grandes, eu posso dizer, derrotas que existe. É você saber que se você continuar, você vai vencer. E se você não continuar, se você desistir de vencer, você já perdeu. Então, persista, se fortaleça, continue, ande, permaneça até que você experimente o melhor que Deus tem para você. Porque quando eu vi eu lembro que eu estava acompanhando quando eu vi o mineirinho Adriano de Souza alcançar a vitória. Eu me alegrei junto com ele. E foi uma alegria que você vê nos olhos, que a pessoa não se contém. São anos das suas vidas. Como outros esportes, corredores. Eu queria poder ter visto a primeira vitória de Ayrton Senna, mas as vitórias dele era uma vitória que você vê que a vitória ela não tem um gosto de que vencia alguém, não, eu venci a mim mesmo. Eu venci a mim mesmo, porque eu vou falar para vocês que mediante as nossas vitórias, a única pessoa que nós temos que vencer somos nós mesmos. E o que vai me motivar a me vencer? Por quem no Evangelho que eu vou ser vencido? Nós vamos ser vencidos e nós temos que ser vencidos por Jesus Cristo. Mas nós só somos vencidos por Ele quando nós conseguimos vencer a nós mesmos. Porque Ele já te deu a vitória. Porque Ele já te entregou tudo que você tinha, tudo que você desejava, que era uma garra e uma vontade de vencer. Então, irmãos, amigos, você que não é cristão, que você vai escutar essa mensagem, essa palavra, ela vem para o seu coração dizer que no momento da angústia, você está vivendo uma angústia na sua casa, uma continuação de uma angústia que você já vivia antes dessa quarentena, uma dificuldade que você já vivia antes desses dias. Eu venho dizer para você, não seja fraco ao ponto de desistir. Não fraqueje ao ponto de desistir, porque o fraco não é quem simplesmente para um minuto por causa da dor, não é aquele que se retrai em um momento ou descansa um tempo para continuar correndo. Não, a pessoa que desiste de continuar dentro do seu coração, ela verdadeiramente está desistindo de tudo, porque ela está olhando apenas para o que é palpável, mas ela deixou ou está deixando de acreditar que ela já venceu.
Em muitos momentos da Bíblia você vai ver Jesus dizer que nós somos mais que vencedores, que nós já vencemos. Você vai ver que tem muitos versículos bíblicos desde Velho Testamento a Novo Testamento falando para que nós não venhamos desistir, que nós não estamos sozinhos. Ele vai participar da nossa vitória, Ele vai participar da nossa derrota. E assim nós vamos continuar. Então, a palavra para o seu coração, para o meu coração, para o coração de todos nós que estamos em casa, nesses dias continue acreditando naquilo que Ele falou ao seu coração. Continue acreditando que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele já te deu a vitória. Você apenas está caminhando sobre ela para que verdadeiramente você venha viver ela de total certeza. Então, falando sobre vitórias e derrotas, falando sobre dificuldades e lutas, eu não posso me esquecer de forma nenhuma de que uma das maiores lutas que o nosso Senhor Jesus Cristo teve não foi em ensinar ou em discipular os seus discípulos, não foi em andar com o homem, mas verdadeiramente foi ter o seu corpo necessitando de algo e se sentir fraco, com fome, mas a única coisa que sustentou ele mediante suas dificuldades e suas lutas foi uma certeza de que, independente que Isaías 53 estava escrito tudo que ele passaria, ele sabia que tudo que ele ia passar ia ter uma vitória. Tudo que ele ia passar ia ter uma glória, a qual ele já tinha experimentado, ia ter uma alegria. Eu vou botar a glória de uma vitória no Evangelho como uma alegria, a alegria de voltar a viver a sua essência. Então, nós podemos compreender que desde pequeno, Jesus, como Filho de Deus, como alguém que vivia junto com homens sábios, né? Aos 12 anos ele ficou com os sábios em Jerusalém, e você pode ver que Jesus, estando com esses sábios, ele não ficou por baixo, mas mesmo sabendo tudo que ele passaria, ele resistiu até que chegasse eu posso dizer assim, o grande dia ou os grandes dias, que foram a partir dos 30 anos de idade, quando ele começou a exercer o seu ministério. E muitas vezes, antes que nós venhamos exercer aquilo que Cristo nos chamou para exercer, nós vamos ser aperfeiçoados a partir daquilo que vamos padecer. Então, a dificuldade que nós estamos passando, a dificuldade que você está passando hoje, não é para que você venha ser uma pessoa cheia de marcas de derrotas, não, é para que as marcas da derrota mostre para você o quão foi bom você ser vencedor. E você já era vencedor, e você está se tornando a cada dia um vencedor a partir do momento em que você resiste, que você continua. Isso é a característica de um vencedor, ter uma continuação, uma permanência naquilo que Deus te chamou para ser e para fazer. Então vamos lá, livro de Mateus, capítulo 4, está escrito assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Isso a Bíblia vai relatar que ele jejuou 40 dias e 40 noites. No fim desses 40 dias e 40 noites, que deu seus 40 dias, né? Verso 2 vai falar, verso 3 vai falar, no finalzinho do capítulo do versículo 2, vai falar que ele teve fome. E verso 3 diz: E chegando-se a ele, o tentador, disse:
se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras que se tornem em pães. E ele respondendo disse, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo se transportou para uma cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrando me adorares. Então Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Verso 11, então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Até aí. Aqui então nós vemos no capítulo 4, do versículo 1 ao 11, o momento em que, após os 40 dias de jejum de Jesus, jejum completo que ele teve, e esse jejum foi um tempo em que ele precisou se purificar, né? E nesse momento que ele está ali os 40 dias, eu creio que ele passou os 40 dias se alimentando espiritualmente, comendo mais o que era, se alimentando mais o seu espírito do que sua alma, sua carne. E por isso ele conseguiu vencer, não ali primeiro o diabo, mas ele conseguiu vencer a si mesmo, porque ele venceu os 40 dias. De alguma forma, nós podemos ver que esses 40 dias nas nossas vidas, ele chega, e esses 40 dias somos nós que vamos vencer a nós mesmos. E a partir do momento em que nós vencemos a nós mesmos, a partir do momento em que nós confiamos naquilo que Deus já determinou sobre as nossas vidas, e nós andamos sobre aquilo que Ele determinou, nós vencemos a nós mesmos. E depois que nós vencemos a nós mesmos, agora vem o tentador, aquele que vai tentar fazer com que você não ande sobre aquilo que você já venceu, com que aquilo que já representa uma vitória se torne uma derrota a partir do momento em que você se dobra a corromper princípios, a corromper coisas que desagradariam aquele que te ordenou algo de uma forma específica, aquele que ordenou você. Eu posso dizer que esses 40 dias de jejum de Jesus, isso é uma coisa do meu coração, uma coisa minha, que esses 40 dias que Jesus teve fome, que foi os seus 40 dias de deserto, representa também os 40 anos que Moisés andou no deserto, porque Moisés, ele foi alguém que foi comissionado para poder tirar o povo do Egito. Ele foi um salvador, ele foi um resgatador para aqueles dias. E o resgatador desses dias, ele também passou esses 40 anos em 40 dias. Mas para que ele fosse trabalhado dentro dele, ele fosse trabalhado na sua forma de caminhar, na sua forma de andar. Então ele padeceu, ele sofreu esses 40 dias para que ele fosse aperfeiçoado. Por isso a própria Bíblia ela vai dizer que Jesus, ele foi aperfeiçoado por aquilo que ele padeceu. E aqui nós vamos ver que ao término desses 40 dias, logo vem a fome. E a fome nós conhecemos muito claramente. A fome é uma necessidade do nosso corpo, uma necessidade fisiológica, que nós vemos nos alimentar, nós vemos como o nosso corpo pede, a nossa mente pede. E depois de 40 dias você pode ver que
tudo nosso vai pedir comida, vai pedir alimento. Só que aqui você vai ver que no versículo 3, o tentador, ele fala para Jesus, ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E Jesus, tem duas coisas que eu gosto muito assim, de pensar e de relatar. Jesus, ele nunca transformaria aquelas pedras em pães. Por quê? Porque de uma forma espiritual, eu posso dizer, de uma forma de uma revelação do Espírito, eu posso dizer que aquelas pedras representavam já a igreja, representavam os filhos. Então Jesus, ele estava dizendo claramente que ele não veio comer a carne dos filhos, ele não veio comer a carne da igreja. Então ele não transformaria pedras em pães, porque ele não danificaria a igreja de forma alguma, porque ele era o bom pastor, ele estava caminhando e se tornando e andando sobre a igreja como o bom pastor, por isso ele é o bom pastor. A Bíblia tem um versículo que fala que nós somos pedras vivas. Então, logo, ele não comeria e não comeu e nem transformou a pedra em pão, né? Ele não transformou a sua igreja no seu alimento, naquilo que ele devoraria. Mas uma outra coisa que eu gosto de pensar também é que Jesus, ele sempre fez aquilo que viu o Pai fazer, porque a essência de Jesus andando na terra era como Deus estava andando na terra. Por isso que ele fala: eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer, eu só falo aquilo que o meu Pai fala. Porque quem vê a mim vê o Pai. Você vai ver que em muitos momentos ele vai revelar o Pai através de quem ele é, e Jesus é a própria revelação de quem é Deus. E por isso ele fala: não vou comer. E daí ele pega e dá uma resposta: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o alimento para Jesus naquele dia foi se alimentar daquilo que era a palavra de Deus. A palavra de Deus para ele no deserto era alimento. Agora ela tem que ser alimento para mim e para você nos nossos desertos, certo? A palavra de Deus, ela alimentou o Filho de Deus, como agora ela pode alimentar os filhos de Deus. Então se alimente da palavra, coma a Bíblia, coma, se alimente, se fortaleça, corpo, mente, alma, espírito, se fortaleça naquilo que está escrito, acreditando e tendo a mente renovada. E o diabo pegou e transportou uma cidade, colocou no pináculo do templo e disse: se joga daqui, porque na Bíblia está escrito em um dos salmos que se o filho fosse lançado, se o filho fosse jogado, os seus anjos teriam ordem de pegá-los, de resgatá-lo, porque nada aconteceria a ele. Mas ele não obedeceria de forma nenhuma ao que o diabo estava falando. Ele de forma nenhuma ele andaria debaixo daquilo que uma voz contrária estaria falando. E o nosso maior problema nesses dias é que a voz da nossa alma, as vozes contrárias, as vozes exteriores, elas querem falar coisas para nós que não está escrito assim na palavra. Amém? Então Jesus, ele não andava debaixo de ordens, de vozes que não vinha de Deus. Porque toda voz que você vai escutar nesses dias, toda voz que você vai ouvir, que vai transformar a sua vida, ou vai transformar você, ela vem sobre a sua vida a partir daquilo que Deus já escreveu sobre nós. Amém? Novamente transportou o diabo. Aí Jesus disse no verso 7, né? E também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E como ele não ia se arriscar a se jogar do lado para poder tentar o Pai, que ele conhecia o Pai, ele não ia desobedecer nem fazer nada, nem ia obedecer a Satanás para poder desobedecer ao Pai ou fazer algo que o Pai, que não agradava a essência do Pai, os princípios do Pai. Então nós vamos pular para o 10, que vai para o versículo
8, que diz: novamente transportou o diabo a um monte alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrando me adorares. E então disse Jesus: vai de Satanás, porque está escrito que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo se foi. Então nós vamos ver que nesse momento aqui é o momento em que Jesus, ele está falando ali, Satanás está ali falando com ele, e Satanás faz uma grande oferta a ele, que daria a ele o mundo. E muitas vezes o mundo, para quem tem, existe pessoas mundo afora que ela tem uma tendência a querer conquistar o mundo, Ela tem uma tendência a querer conquistar o mundo, não conquistar apenas um lugar, um território, mas conquistar o mundo. E essa oferta aqui cairia muito bem para uma pessoa desequilibrada psicologicamente, com um caráter deformado, ou para uma pessoa que não estava liberta de si mesmo. E aqui não, o Filho de Deus, como sabia que tudo era do Pai, independente que ainda até esse contexto, o mundo ele era governado de certa forma, a forma com que o mundo age, com que o mundo faz, ele é governado por Satanás. Só que a glória desse mundo ele queria oferecer, ele queria dar a Jesus, se ele obedecesse, ele adorasse ele. Só que ele esqueceu, não sabia ainda que Jesus de todo era o dono de tudo, tudo que foi criado, tudo que Satanás mostrou para ele, a glória de tudo não vislumbrou os olhos de Jesus, porque o próprio Jesus foi a essência de toda a criação. Nós vamos ver isso lá em Gênesis. A Bíblia tem versículos que vai falar que todas as coisas foram criadas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então tudo que nós conhecemos como beleza natural, física, beleza, tudo que nós conhecemos de belo, bonito no mundo afora, de tudo foi Jesus, Deus que criou a partir de Jesus. E aqui então nós chegamos no final, aonde Jesus ele fala para Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E agora fica uma pergunta aos nossos corações, uma pergunta para você e ao seu coração: o quanto você está determinado nesses dias a entregar tudo que você tem, tudo que você está correndo atrás, e a sua forma de correr atrás de uma felicidade, de uma vitória, correr atrás de algo paliativo que não vai te trazer uma alegria verdadeira, vai te trazer uma alegria que infelizmente traz uma alegria momentânea. O quanto você hoje, neste momento, a partir dessa palavra, você é capaz de dizer para você que você vai suportar esses dias, que você vai suportar a tribulação que você está vivendo, você vai suportar a tentação que você está sendo levado a ser tentado, para poder viver aquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus já determinou sobre você. Então, ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, andar nos princípios, obedecer a Deus, é tudo que nós temos para esses dias, e permanecer caminhando naquilo que Ele nos chamou para caminhar. Amém? Então é essa palavra que eu tenho para você nessa noite. E eu quero orar para que você permaneça. Eu quero orar para que você resista. Eu quero orar para que você se fortaleça de quem Ele é. E assim como Jesus venceu primeiro a si mesmo nesses 40 dias, depois venceu a Satanás pela obediência da palavra, pela obediência de quem Deus é, Ele ainda está permanecendo em obediência, em amor, por amor de mim e a você, porque a grande vitória de Jesus em permanecer na presença do Pai foi
que ele ganhou a minha vida e a sua vida de volta para o Pai, e é isso que nós temos, a certeza de que há uma luta, mas que somos já vitoriosos. Então permaneça, seja forte, ainda que você seja fraco, seja forte. Ainda que você seja fraco ou que venha a fraqueza, tenha fé, esconde a boa palavra no teu coração e resista. São dias de resistir o mal, resistir às vozes. Então somente andar guardando aquilo que Deus falou para você. Feche seus olhos, vamos orar junto? Pai, aqui estamos nós, aqui estamos os teus filhos e nós oramos, nós guardamos as tuas palavras nos nossos corações para não pecar contra ti. Que nesses dias de trevas sobre, meu Pai, a face da terra, nós sejamos verdadeiramente, meu Pai, aqueles que andem com a luz nos nossos pés, a lâmpada para os nossos pés, como diz a tua palavra, é a tua palavra. E por isso nós nos alegramos em andar em novidade de vida e andar contigo. Sabendo que a verdadeira vitória, ela vem do Senhor, ainda do que vamos perder, do que temos perdido. Uma coisa que nós não podemos perder, Senhor, é a nossa fé e o continuar acreditando e caminhando. Então, em nome de Jesus, a minha oração é para que os teus filhos permaneçam. É para que os teus filhos continuem caminhando nessa graça, nesse amor, nessa vitória que o Senhor já venceu por nós. Em nome do Senhor Jesus, ser com todos eles, os leva a um caminho contigo. E é nisso que nós te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.